Olá pessoal, vocês que estão em casa, nós estamos começando mais um SESI Recebe, desta feita, aproveitando a Escola de Governança da América do Sul, está acontecendo essa semana em Campina Grande, e estamos aqui com dois convidados ilustres, que têm muita experiência na área. Apresento primeiro o professor doutor Daniel Fink, que ele é doutor em Política de Ciência e Tecnologia pela KAIST, que é o Instituto de Tecnologia da Coreia, né? Hoje ele é diretor de relacionamento da AICA no Brasil. Ele vai falar um pouco sobre a AICA, né, Daniel? A gente vai bater esse papo e explicar o que é governança na internet, qual o papel da AICA. Enfim, a gente vai falar sobre isso, com mais detalhes, inclusive com a didática do nosso amigo Daniel. E ele também foi chefe do setor de Ciência e Tecnologia da Embaixada do Brasil lá em Seul e foi diretor executivo da Secretaria da Reunião NET Mundial. Muito obrigado. E estamos aqui também com o nosso amigo, advogado, né, o Dr. Ricardo Vieira, que ele é mestre em Direito pela PUC, em São Paulo. Ele é um advogado especialista em Direito Digital, lá em São Paulo. E ele é também presidente do Instituto Legal Cyber, né? Senhores, sejam bem-vindos. Puderem falar um pouco sobre vocês nesse momento, falar um pouco do que vocês esperam dessa semana, por exemplo, para a Escola de Governança na Internet, que depois de 2019, né, é a primeira com a massiva presença, né, ou seja, o evento presencial, a presença de pessoas, né, todos esses anos foi feito remotamente. Fiquem à vontade. Daniel, faça as honras. Tá bom, obrigado pelo convite, professor Délio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar com os amigos de Campina Grande. A Escola Sul de Governança de Internet é um dos eventos mais tradicionais que nós temos na região. Eu acho que já está na 15ª edição, né? Então há 15 anos que ocorre, e é uma escola bastante itinerante, né? Ela praticamente está em um país da região em cada edição que ela está. Um ano depois do outro está em outro país, sempre com palestrantes de altíssimo nível, né? Do país onde ela está e também de nível global. Eu acho que uma coisa que a Escola Sul explora muito bem é trazer, né, pessoas que realmente construíram a internet, que essa é uma coisa bacana. Muitos dos pioneiros da internet ainda estão vivos. Posso dizer, a maioria deles estão por aí. E todo mundo, né, é inegável o impacto da internet. E essas pessoas mandam vídeos, aparecem na escola. E então acho que é um grande evento, um patrimônio para a nossa região ter essa escola. Interessante, né? E assim, Campina Grande foi privilegiada de receber esse evento, né, Daniel? Não é isso, Ricardo? Privilegiada, porque se fosse pela força da escola de governança, né, seria uma cidade muito maior, como São Paulo, como Rio de Janeiro, até Brasília mesmo, mas Campina Grande foi privilegiada, né, de estar recebendo essa escola. Não é isso, Ricardo? Qual a sua expectativa também para essa semana? A expectativa é muito boa, né? A Escola de Governança da Internet, a gente sempre acaba aprendendo. Todo ano existe um aprendizado. A gente encontra amigos, o Cláudio Lucena, né, que é conhecido, o Cláudio Quila, ele é um amigo, inclusive, já de outras jornadas. Eu, por exemplo, fui em 2017 para o México. Ele estava lá porque, para quem não sabe, todo ano a ONU tem um setor que faz um fórum mundial de internet, que recebe gente... É o IGF, né? O IGF recebe gente do mundo inteiro para discutir as questões da internet. E na Escola Sul de Governança da Internet, é mais regionalizado, mas vem gente da América do Sul e da América Latina inteira participar, e é sempre enriquecedor, porque a realidade, às vezes, do brasileiro não é a mesma realidade de outros países na América do Sul, e é muito agregador esses debates, essa troca de experiência. Eu posso falar
por convicção. Eu construí muitos amigos por conta desses eventos, por conta da governança da internet. Interessante. Interessante. E, Daniel, para explicar para o nosso público um pouco sobre governança da internet, que é multissetorial, sobre o papel da AICA, né, que você representa no Brasil, e sobre que representa muito bem, né? Eu acho que realmente tive as melhores informações da sua pessoa, né, como profissional. Como é que a gente deixaria claro essa questão? Se você pudesse, em algumas palavras, claro, não são poucas, né, são muitas, falar sobre governança na internet e sobre o papel da AICA no Brasil. Tá bom. Eu acho que vale a pena comentar um pouco do ambiente onde a internet foi criada, né? Que eu acho que essas origens, as raízes da conexão, da interconexão de computadores, a forma como isso foi feita, reflete muito nas organizações que nós temos hoje em dia cuidando de governança, né? Para começar, a internet surgiu num ambiente acadêmico, de confiança entre os colegas. Como esse aqui, né? Como esse aqui, que a gente se sente bem na universidade, confia totalmente no professor, um pouco de inovação, de rebeldia para poder inovar, né? Você tem uma ideia, pode aplicar, pode discutir, sem estar preocupado com muita coisa, porque é um ambiente de laboratório. Claro. E foi assim que ela foi criada. E alguns valores também da época, porque a gente está falando de Estados Unidos, anos 70, anos 80, contracultura, guerra do Vietnã, então Guerra Fria, né, os hippies, e alguns dos pioneiros eram também da Califórnia. A grande divisão, né, capitalismo, bloco capitalista contra comunista, exatamente. Né? Então foi a turma que não gostava muito de governos, não estava muito preocupado com isso ser uma coisa para países, tanto é que eles tentaram fazer uma rede que não estava nem aí com fronteiras, com jurisdições, né? Contra até as próprias empresas de telecomunicações daquela época, que nem concordavam muito que os computadores deveriam trocar informações, que as redes deveriam ser compartilhadas. Então esse foi o ambiente, né? A gênese da internet foi nesse ambiente assim, mais libertário, né? Claro, muitos anos se passaram e a internet cresceu, virou uma coisa séria, virou preocupação de governo. Então, diversas organizações foram estruturadas durante esse período, né? Respeitando, claro, as leis, as regras de cada país, inclusive as regras internacionais, mas continua com aquele seu espírito, né? A gente também tem que levar a inovação para frente, né? E aí talvez a grande diferença entre as organizações que estão mais ligadas à governança de internet são do estilo multissetoriais, versus, né, entre aspas, as organizações mais tradicionais, que são as multilaterais, né? Então, por exemplo, você tem na parte de telecomunicações a União Internacional de Telecomunicações, a ITU. Quem manda na ITU, quem está lá discutindo as coisas, representantes de governos. E a ITU tem mais de 100 anos, né, que conduziu toda a telecomunicação do mundo. Do telégrafo, do telefone. Desde o telégrafo, desde o rádio. Essa turma aí faz isso muito bem. E faz isso muito bem, funciona, não tem problema nenhum. Mas a turma de internet escolheu outro caminho, né? Ele escolheu o caminho de, não, eu vou definir as coisas aqui com quem eu confio, com quem eu sei que tem reputação e conhece das coisas. Vou trazer aqui o maior especialista, professor tal, vou trazer aqui esse ministro aqui de telecomunicações, até que é um bom técnico, vai vir aqui ajudar também. E aí o multissetorialismo é essa ideia de você ter partes de diversos setores trabalhando juntos em pé de igualdade. Esses setores, no caso, o setor acadêmico, o setor do governo, o setor empresarial, não é isso? Negócios, por isso que chama comunidade stakeholder, né? Multissetorial. Exatamente, multissetorial. E uma outra diferença importante é que você não precisa de mandato para estar dentro de uma organização multissetorial.
você vem como voluntário e começa a ajudar. Você se identifica em um grupo que você gosta mais, que você tem, e você pode trazer um problema para ser resolvido, você pode escutar os problemas e trazer uma solução. Então, essa é a ideia. Por isso que nós chamamos de comunidade de múltiplas partes interessadas. Essa comunidade são os voluntários. Então, as organizações multissetoriais da internet são, quem manda nelas mesmo, são pessoas que não ganham nada para isso, e são muitos, e de diversos setores. Entendi. Perfeito. Tá. A gente pode depois voltar a falar um pouquinho do papel da AICA. Depois né? a gente fala da AICA. né? Ricardo, nessa pegada que Daniel acabou de falar, doutor Ricardo, o que você entende que deveria ser feito, por exemplo, como advogado especialista em direito digital, para deixar mais seguro o ambiente da internet, sobretudo contra esses golpes que são recorrentes, né, no Brasil? As pessoas estudam para dar golpe, né? Podiam estudar para melhorar alguma coisa, mas não. Só a vida, né, tentando dar golpes e praticar crimes. Olha, essa pergunta é a pergunta de milhões, né? É uma pergunta que é uma construção, assim como o modelo multissetorialismo é uma construção, essa pergunta também é uma construção, porque existem diversos fatores para você combater a criminalidade na internet. A gente tem, por exemplo, por um lado, o usuário. Às vezes o próprio usuário ele colabora com as fraudes. O usuário tem, por exemplo, senhas fáceis, o sistema operacional do computador e do telefone não são atualizados, o usuário acaba utilizando a mesma senha para o e-mail, para a rede social, enfim, para múltiplas plataformas. Usando senhas fáceis, né? Como data de aniversário, você, numa conversa dessa semana que nós tivemos, você falou sobre quando você foi à delegacia e encontrou uma senhora lá, uma senhorita, uma moça, que tinha tido o seu celular roubado e suas contas surrupiadas, né? Poderia até contar esse fato. Foi um caso interessante, porque não era uma pessoa, era uma jovem, e ela teve o celular dela subtraído por criminosos, e aí depois ela ficou sabendo que os criminosos acabaram movimentando os limites bancários e ela ficou com uma dívida de 15 mil reais nesses bancos digitais. E aí o que aconteceu? Ela não sabia qual era a origem, como que os criminosos conseguiram acessar esses aplicativos. E eu falei, posso te fazer uma pergunta? A senha do seu celular era a sua data de nascimento? Ela abaixou a cabeça e falou, era. Eu falei, então, por isso que você teve essa fraude. Porque, por exemplo, o criminoso só conseguiu acessar o celular dela porque depois de ter subtraído o celular, porque era uma senha fácil. Para quem não sabe, o iPhone, depois de um número de tentativas, ele acaba até deletando os próprios dados, mas só que o criminoso ele começa pelas senhas mais básicas, pelas senhas padrões. É assim que um golpe começa. E muita gente não se atenta para isso. O Daniel tem larga experiência nisso, em questão de redes, entender todo esse mecanismo. Ele sabe que tem, por exemplo, roteadores que o pessoal usa a senha padrão, aí o hacker vai lá e ele não tem nem trabalho. Não é um negócio elaborado. Ele já invade os celulares das pessoas através do roteador, né? Não é nem invadir, porque a senha, às vezes a pessoa tem um roteador e deixa uma senha para você acessar padrão, ele não acaba nem invadindo, porque é uma senha padrão universal para você acessar. É muito fácil. É a senha que tem que ser trocada imediatamente e não é trocada. E aí a gente tem que justamente bater muito nessa tecla de que as pessoas elas precisam
elas precisam estar mais bem informadas, saber mais sobre as tecnologias. E a gente tem também, por um outro lado, os idosos, que é um grupo vulnerável e mais suscetível de você aplicar golpes. Mas também o jovem está sujeito a isso. Mas para isso, hoje, a pessoa que está na frente do computador, você não sabe quem está atrás, porque na rede mundial de computadores, a gente está ali no computador ou no celular, mas não vê o que está acontecendo atrás. E a gente precisa tomar muitos cuidados, porque é um ambiente muito propício para que sejam aplicados golpes. E também, para trazer um alento a essa situação, e é uma tecla que a gente sempre também tem que bater, sempre tem que falar, é da questão que tudo que a gente faz na internet deixa um registro, e esse registro chama-se número IP. É uma das formas que você tem para identificar quem comete ilícitos na internet. E hoje o Brasil ele tem uma lei, que é o Marco Civil da Internet, para quem não sabe. É uma lei que muitos países não têm, e ela estabelece os direitos e os deveres de quem usa a internet no Brasil. E ela foi construída, essa lei, justamente por um debate multissetorial. E foi na Net Mundial que ela foi promulgada. E toda essa lei, toda essa construção justamente nasce desse debate multissetorial, onde o governo estava presente, a comunidade científica e tecnológica estava presente, o setor empresarial e o terceiro setor. E todo mundo, cada um nas suas posições, foi criado um consenso para construir essa lei. E ela é uma lei que, assim, ela é essencial hoje para o nosso país, porque ela, por exemplo, tem os provedores de aplicação, que são as redes sociais, né? Instagram, Google, Facebook, o WhatsApp, o Twitter, TikTok, os e-mails, que são esses provedores de aplicação, e tem os provedores de conexão. Os provedores de conexão basicamente são aqueles que a gente contrata, paga um plano para acessar a internet. É basicamente isso. E cada um tem os seus deveres. Eles, aqui no Brasil hoje, a gente ontem estava debatendo com o Daniel que fora daqui muitas coisas funcionam pelo princípio da autorregulação e tal, e aqui no Brasil, por exemplo, para você derrubar tirar um conteúdo ilícito da internet, ou identificar alguém que comete algum tipo de ilícito na internet, você precisa de uma ordem judicial. E a gente tava trocando figurinhas, o Daniel estava falando justamente que existem alguns lugares do mundo que você tá ali, o cara fez alguma ilicitude, você manda um e-mail e resolve num âmbito administrativo. Aqui tem que judicializar. Aqui é obrigado, porque a lei impõe que judicialize. Antigamente se tinha muita notificação extrajudicial. Para quem não sabe, tem um caso muito famoso que é da Daniela Sicarelli. Há muitos anos atrás ela estava numa praia no verão europeu com um namorado, e aí gravaram um vídeo, e aí ela processou o YouTube por conta disso. E o YouTube foi condenado por um conteúdo que não foi gerado por ele, né? Foi um conteúdo que chama conteúdo gerado por terceiro. E hoje em dia a nossa realidade mudou muito. Hoje um provedor, ele a princípio não pode ser condenado
por conteúdo gerado por terceiro. Ele só pode, por exemplo, ser condenado por conteúdo gerado por terceiro se ele é intimado, toma ciência daquele conteúdo e a partir daquele momento toma ciência do processo e não faz nada. Aí ele pode ser condenado. Mas isso mostra que no Brasil passou por um processo de amadurecimento dessas questões. E hoje, quando falar a plataforma vai ser condenada porque, por exemplo, o Daniel fez um vídeo meu. Isso é um absurdo, né? A plataforma tem que ser condenada pelos seus atos, não por um ato cometido por terceiro. Mas eu tenho que fazer fazer uma colocação também. Na minha visão, as plataformas elas têm que ser colaborativas e elas têm que cooperar com o judiciário, com os órgãos de investigação, porque elas também não podem ser um palco para qualquer coisa, um palco para disseminar, por exemplo, notícia falsa, conteúdo manifestamente falso. Né? E elas têm esse dever também de cooperar e de ajudar, porque a internet ela é um palco aberto e tem pessoas, infelizmente, que ultrapassam o limite da lei, né? Perfeito. Então, Daniel, e o papel da AICA no Brasil? Aliás, no mundo e no Brasil, como é que você poderia nos resumir, nos explicar? Tá bom. A ICANN é responsável por algumas funções dentro do sistema de nomes de domínio. Você sabe para que serve o sistema de nomes de domínio? Você poderia nos explicar, eu até sei um pouco, mas nosso público entender. Né? É bem simples. O sistema de nomes de domínio nada mais é do que uma lista telefônica. É um lugar que relaciona nome com número. Pronto, só isso. Isso é o que o sistema de domínio faz. De nome de domínio faz. A razão disso é que ele é uma espécie de interface humana, porque os computadores precisam de números para um conversar com o outro. Isso. Através de números você identifica um computador único, ou esse celular aqui, cada um tem o seu númerozinho, igual o número de telefone. O IP, não é isso? Esse é o número IP, exatamente. Agora, para nós humanos é mais fácil lembrar nome, né? Claro. Eu não lembro mais o telefone da minha namorada, da minha esposa. E o sistema de nomes de domínio, ele traduz um nome para um número. Então você pode digitar lá o nome do site que você quer acessar. A função, a missão do sistema de nomes de domínio é te dar o número IP relacionado àquele nome. Né? É isso que ele faz. Então é razoavelmente simples o que ele faz, mas para operacionalizar ele no mundo inteiro é um pouco mais complexo. E aí para isso existem várias organizações. Por que é complexo? Porque ele é global. A internet é uma só, porque a gente tem um sistema de numeração e um sistema de nome. É o mesmo sistema. E aí por isso o sistema de nome de domínio te conecta com o computador do vizinho ou te conecta com um amigo lá no Japão. E esse é mais ou menos na Coreia, no México, nos Estados Unidos, na Europa, na África. Não distingue, foi feito para não distinguir. Não interessa onde é que está aquele número IP, ele vai te dar o número IP e a tua conexão vai acontecer no lugar certo. É para isso que ele foi feito. E ele foi feito também para crescer infinitamente. Então não importa quantos usuários, quantas coisas se conectam na internet, quantos sites você queira criar, ele está pronto para crescer. Não importa. Para fazer isso, eles tiveram que desenhar um sistema que fosse escalável e descentralizado. Então muitas organizações contribuem para o sistema de nome de domínio, começando pelo teu provedor de internet. Ele tem um servidor de sistema de nome de domínio lá, que vai te dar as respostas. Tá? Lá onde está hospedada a página do teu site, ou aqui na universidade, vai ter um outro servidor de DNS, que vai estar respondendo a esse servidor do provedor. E por aí vai embora. Na ICANN, nós temos o que a gente chama de servidores raiz da internet. Isso a ICANN ajuda a coordenar, porque é muito importante. Os servidores raiz são a referência de todos os computadores da internet para começar a traduzir o teu nome em número.
todo celular, todo computador, ele tem uma tabelinha lá dentro dele. Se ele não souber nada, comprou da loja, tá aqui, vou ligar pela primeira vez, quero acessar o Google. Qual é a primeira coisa que esse celular vai fazer? Que ele sabe fazer, e é muito simples para ele, pergunta para o servidor raiz. E o servidor raiz vai orientar ele. Não, agora tu pergunta nesse aqui, agora tu pergunta naquele outro ali. Entendi. E aí, em alguns milissegundos, ele tem a resposta, começa a navegar na internet. Então, essa gestão é muito importante para o mundo inteiro, para a internet funcionar. E para isso, então, foi criada em 98 uma organização chamada ICANN, que é a organização que eu trabalho, a Corporação da Internet para a Designação de Nomes e Números. Então, basicamente o nome dela diz, aqui a gente só trabalha com DNS. Em inglês ICANN, né? Em inglês ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, exato. A ICANN é mais jovem que o DNS. O DNS tem 40 anos, tá? A ICANN tem 25 anos. Ela foi criada bem depois, né? 98. Em 98, ela foi criada. E o que aconteceu antes da ICANN? Quem cuidava do DNS antes da ICANN? Bom, eram os acadêmicos e algumas empresas privadas no final que faziam essas funções de configurar servidor, definir, aplicar padrões e fazer o sistema de nome de domínio funcionar, né? A questão é que a internet cresceu e naquela época era de forma assustadora, né? De forma assustadora, ficou muito importante e era na gestão do presidente Bill Clinton, né? E o pessoal, bom, o que a gente vai fazer? Isso aqui é uma coisa só dos Estados Unidos? Não, não é. Isso aqui tem interesse, nós temos interesse que isso aqui cresça, que todo mundo comece a usar. Que seja mundial mesmo. Temos, vai ser bom para nós. Acho que vai ser bom para todo mundo, tá bom? Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Esse negócio de DNS aqui, se parar de funcionar, dá um problemão, tá? Então a gente tem que cuidar disso aqui. Beleza, como é que a gente vai fazer? Mas se a gente cuidar sozinho, só dentro do governo americano cuidar disso aqui, os outros países pode ser que não gostem da internet. É melhor a gente tentar convidar mais amigos para gerenciar isso aqui. E como é que faz, como é que não faz? Resolveram fazer, então, uma coisa que nunca tinha sido feita, que é fazer uma organização global multissetorial. E essa é a criação da ICANN. Então, em 98, criou-se a ICANN para... Quantos países, Daniel, fizeram parte da fundação da ICANN? Então, não é... A gente não fala muito nisso. A ICANN foi criada como uma espécie de fórum aberto para quem quisesse. Todos os países foram convidados e ainda são convidados a participar dentro do grupo de países, onde recebe representantes de governo, né? Mas eu diria que a ICANN no início foi muito mais populada pelos técnicos, né? Pela comunidade técnica. Entendi. Pelos professores, pelos engenheiros que já cuidavam das redes, dos servidores, e essa organização foi formada. Ela tem como missão ser multissetorial e, como o Ricardo falou, isso sempre evolui. Então, todo tempo nós recebemos novos países como membros, novas pessoas como membros, e esse é o meu interesse de estar aqui em Campina Grande durante a escola. Eu, como funcionário da ICANN, eu estou aqui identificando novos líderes que vão representar o Brasil dentro das discussões da ICANN. Que não basta só ser multissetorial, você tem que ter a representatividade equilibrada entre todos os países, ainda por cima. Então não adianta eu só ter europeu e americano tomando decisões dentro da ICANN. Precisa ter asiático, africano, sul-americano. Eu tenho que ter todo mundo. A internet não tem fronteira. Claro. E eu preciso da opinião de todo mundo para ter uma decisão bem formada dentro do modelo multissetorial. Porque senão, qual é o contrário disso, né? Só um país tomar decisão, só um grupo tomar decisão, eu tenho uma captura. Isso é importante, né, Daniel? Aí eu tenho uma falha. Ricardo, porque, por exemplo, para os jovens de 20, 25 anos, eles não imaginam um mundo sem internet, né? Uhum. Eles já nasceram com internet, já nasceram com acesso a smartphones, já nasceram com acesso aos computadores, né? Enfim, então isso é inimaginável, né? Ou seja, a internet ela é sem fronteiras, ela cresce a cada dia, né?
Há uma ideia de quantos usuários de internet hoje no Brasil? Vocês têm esse número? A gente estava falando lá na escola, né, de penetração da internet, né? Parece que ainda faltam 20% dos domicílios para serem conectados. No Brasil. E o que a gente pode falar, assim, que os dados, a estatística hoje, por exemplo, o smartphone, o acesso à internet pelo smartphone, ela supera o número de computadores, né? Então, assim, você tem duas formas hoje de acessar a internet, ou pelo computador ou pelo smartphone. Mas no Brasil, a internet ela é mais acessada pelo smartphone do que pelo próprio computador. E é um dado, assim, bem interessante. Porque antigamente é tudo uma evolução. Antigamente só tinha o computador, o desktop em casa, e depois teve a evolução, começaram a ter laptop, e hoje basicamente o celular está fazendo tudo. Está fazendo basicamente tudo. Tem banco digital, por exemplo, que você só acessa pelo celular, não tem internet banking. Não tem como você acessar por um desktop ou laptop, né? É mais difícil, né? A plataforma foi feita para o celular. E a tendência, assim, a tendência é que a tecnologia tome conta de tudo. Hoje, por exemplo, um banco não quer que você vá na agência. Aquele atendimento presencial, ele quer que você pague as contas pelo celular. Tudo pelo... E se você precisar, você pede um atendimento pelo celular. Por exemplo, tem os sites que registram os domínios, né? Por exemplo, quando registram um domínio, né? Tudo aquilo que você navega, por exemplo, google.com é um domínio. Aí tem site de notícia, sitedenoticia.com. Eu estava conversando com o Daniel, tem empresas que registram esses domínios, né? E basicamente você nem fala com a empresa, é tudo pelo computador ou pelo celular. E se você precisar de um atendimento, você chama um chat. Já que a nossa pegada é smartphone, o Daniel, em uma outra conversa informal, né, falou que estava na Coreia. Para quem não sabe, a Samsung é coreana, né? E você estava lá quando começou essa batalha dos smartphones, né? iPhone com Samsung. Como tu pudesse dar uma ideia do que foi isso, quem viu de dentro, né? Uma conversa na minha vida anterior, né? Isso. Eu vivia na Coreia do Sul e... Você morou lá há quantos anos? Né? 7 anos. 7 anos. Então foi de 2006 até 2013. E é incrível ver como um país que depende da sua indústria, né? Depende da sua da tecnologia que ele produz, né? Se comporta, né? Quando ocorre uma nova onda tecnológica, né? Então, todo mundo deve se lembrar, né? Antes do smartphone, a gente tinha aqueles telefones que só serviam para falar e para cair no chão, né? Hoje... famoso tijolão. Enviava, o máximo era mensagem de texto com 128 caracteres, né? Isso aí. Assim, você tinha... Isso aí. Que usava o nome de torpedo. Torpedo. No Brasil era torpedo. Isso mesmo. Aí você ia viajar, você carregava um telefone, uma câmera digital, um MP3 player, tudo separado, né? Isso. Tinha o Palm, lembra do Palm? Tinha Palm, para você ter a tua agenda de contatos no Palm. Era essa a nossa vida, aí tava tudo bem, né? Eu acabei pegando a evolução disso, né? Eu nasci, aí surgiu a internet e tal, e aí eu me lembro na infância, lembra do Nokia 66? O Daniel tá dando risada porque o Nokia 66 e tinha da Gradiente também, que hoje em dia tem gente que nem sabe o que é mais Gradiente. A Gradiente tá até um pouco mais famosa aí, porque tá tendo uma disputa contra a Apple de
de registro de marca e tal, então ela tá no noticiário, mas tem gente que nem lembra a Gradiente. A Gradiente, a Nokia tinha um celular praticamente igual. E eu lembro de eu brincar, tinha um jogo da cobrinha, que você brincava lá com esse jogo, era um jogo que você apertava as teclas do celular para brincar, que ele te direcionava, não existia touchscreen, e você conseguia acessar o banco para consultar o seu saldo. Chamava WAP, a conexão. E eu lembro de vir se acessava 10 minutos, vinha uma fortuna. Era uma fortuna. E não era que nem é hoje. Nessa época a internet, assim, você quer internet? A gente estava falando da internet dial-up, que era uma internet de escada. A gente estava numa conversa informal, um amigo estava falando, nessa época você baixava arquivo, tem arquivo de 30 mega, demorava 4, 5 dias e não podia cair a conexão, porque se caísse a conexão tinha começado do zero. Não retomava de onde parou, né? Porque a nova tecnologia retoma de onde para, né, hoje. E aí eu lembro, por exemplo, entre 2001 e 2002, lá em São Paulo teve a migração do dial-up para a internet fixa, né? E a velocidade começava em 128 kbps a fixa. E foi um começo. E hoje a gente está falando de 128 kbps, hoje a gente fala em mega e até giga, né, Daniel? E para a geração mais jovem que não conhece, né, Ricardo, a dial-up era aquela que você pedia para conexão à internet, Daniel, e, né, discava o número e fazia um chiadinho e você conseguia conectar. Mas aí que viesse carregar a homepage, a sua homepage, né, padrão, era ali uns 5 minutos, 10, né, e a gente esperava, né? Isso, enfim. Exato. Mas só para terminar a história... Sim, em que ano foi? Mas em que ano foi? É sempre assim, a matéria dos smartphones. Tanto do dial-up, são essas ondas tecnológicas e, às vezes, por acaso da vida, você está no lugar que está vendo a onda de perto, né? Então... Esse foi o caso. A Coreia do Sul era um lugar, né? Era um lugar para estar nessa época, que foi muito engraçado. Eu li essas coisas no jornal e eram informações públicas, né? Eles falavam assim, olha, o tal do Steve Jobs veio com uma ideia muito boa. Ele fez aqui um ovo de Colombo. Porque o que ele fez? Ele pegou, né, um telefone, colocou ali dentro uma boa câmera, um bom software, a agenda numa tela linda, né, para interagir. Ele fez a loja de aplicativos. A revolução foi muito grande, porque ele tirou o poder da telefonia móvel, né, e da conectividade móvel do operador de telecomunicações e passou isso pro fabricante de hardware. Foi isso que a Apple fez, né? Ele inverteu, ele virou a mesa. Né? E para desespero dos coreanos, a maioria das peças que tinha no Apple, no iPhone da Apple, no primeiro, eram peças fabricadas na Coreia. Memória coreana, tela coreana, coisa que eles já... Sabe, não tinha nenhuma limitação tecnológica para eles não fazerem aquilo, para eles não terem tido aquela ideia. Né? Mas teve que ter aí a genialidade, né? Steve Jobs foi o cara que deu estalo. Não é o cara que inventa a roda, é o cara que botou 4 rodas juntas, né? Isso. Tá, então é isso aí. E o que aconteceu na Coreia foi, e isso é uma coisa que eu adoro deles, eles jogam junto. O governo joga junto com a empresa, joga junto com a universidade, rapidinho eles estão alinhados para atingir um objetivo. Eles atrasaram a homologação do iPhone na Coreia por quase 1 ano, até dar tempo do Galaxy, o glorioso Galaxy, ser lançado. Galaxy da Samsung. Então eles resolveram fazer uma corrida justa, né? Ninguém, pelo menos aqui dentro da Coreia, ninguém vai sair na frente de ninguém, né? Então teve um tempo enorme. O resto do mundo pode acontecer. Agora aqui na Coreia, quem manda é a gente. Exato. Quem vai mandar é a Samsung. Exato. E Coreia é um excelente mercado. Todo mundo quer lançar produtos na Coreia. Não é só a empresa coreana. Porque é um pessoal com poder aquisitivo alto, muito críticos e adoram tecnologia.
Então, se você inventou uma coisa, quer ver se vai dar certo, lança na Coreia. O Japão também, China, com certeza que sim. Mas é um ótimo mercado para começar. E eles sabem disso, eles falam, não, vamos proteger isso aqui para o benefício da nossa empresa. A gente precisa chegar lá também. E isso aconteceu. Foi bacana de presenciar. Lembra o ano, né? Você chegou lá 2009, por aí. O pessoal pode me corrigir aí, colocar no comentário, mas pode procurar quando foi lançado o Galaxy 1, o primeiro Galaxy, deve ter sido por aí 2008, 2009. Eu lembro que eu estava entrando na faculdade, entrei em 2007. E na época o primeiro iPhone só funcionava nos Estados Unidos e vinha com bloqueio da operadora lá, e aí tinha que trazer para o Brasil e tentava desbloquear e dava bypass no iPhone e tal, que ele não funcionava. Ô Ricardo, você é uma pessoa também uma liderança, uma autoridade nesse assunto, né? E une muito direito e tecnologia. E você sempre participa, né, dos fóruns, né? E você até falou também numa conversa que nós tivemos de um fórum de governança da internet do IGF, né, que aconteceu lá em Guadalajara e teve um contratempozinho lá, não foi? Teve. Mas antes disso, você falou da Paraíba e isso é importante falar porque em 2015 teve o Internet Governance Forum aqui na Paraíba. A sede da internet foi em João Pessoa em 2015 e eu tive a felicidade de estar nesse momento. Inclusive lá um dos pais da internet, que é o Vint Cerf, que criou academicamente, fez a primeira conexão entre faculdades, né, que foi assim que surgiu a internet. Ele esteve aqui no Brasil em 2015 e ele vai todo ano. E em João Pessoa, né? Aqui na Paraíba, né? Interessante. E assim, ele vai em todos os fóruns da internet mundiais, né, do IGF, ele vai, tá lá, participa. Ele hoje acho que é vice-presidente do Google, mas ele era evangelista-chefe do Google e é uma sumidade. As pessoas, quando encontrarem ele na rua, tem que dar graças a Deus por ele existir, porque foi através dele. E aqui no Brasil a gente também teve os atores, os professores Demi Getsko e Harmut Glasser, que também fizeram as conexões aqui na internet. E hoje, se a gente acessa a internet, a gente tem essas pessoas e elas estão vivas e a gente tem que exaltar isso. Mas a questão lá de Guadalajara foi interessante porque falaram para mim, toma cuidado onde você vai comer. E aí eu fui num botecão lá em Guadalajara comer e tive uma intoxicação alimentar, perdi voo e tal. E foi uma bagagem que a gente leva para a vida, né? Verdade. E é isso. Comida muito apimentada, né? A gente acaba indo para esses encontros e participando dessas escolas, participando dos eventos, e a gente constrói amizades. E quando tem esses eventos, a gente, como alguns deles são anuais, a gente fica esperando acontecer o evento para encontrar os amigos, porque eu tenho amigo da Amazônia, eu tenho um amigo de Londrina, tem amigo do Brasil inteiro. Indaiatuba, né? Indaiatuba. Que é Daniel aqui. Que Indaiatuba é perto de onde eu moro, então a pessoa não precisa pegar o avião, atravessar o Brasil para poder se encontrar. Mas quanto mais longe o amigo, mais você gosta dele? Não. Tá bom. Eu gosto igual de todos. Interessante. Daniel, Ricardo, agradecer a vocês a presença, né? Realmente, você falou do IGF que aconteceu em João Pessoa em 2015, mas para a gente, né, e pelo esforço do nosso amigo Cláudio Lucena, professor da Universidade Estadual da Paraíba, é um privilégio ter vocês aqui, mentes brilhantes, mentes que discutem sobre governança na internet no dia a dia e trabalham com isso, né?
Então, assim, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco, certo? Debatendo um pouco sobre internet, sobre política de governança, sobre o que é multissetorialismo, aquela coisa toda, né? Agradecer e deixar o espaço aberto para algumas considerações finais, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, o que já foi conversado aqui. Fiquem bem à vontade. Daniel, Tá bom. faça as Bom, um recado para os nossos amigos que estão ouvindo. Eu acho que muitos vão ser novos líderes, né, do curso de Direito, do curso de Administração aqui da universidade e outros cursos, né? Participem das organizações multissetoriais de internet, como o Ricardo falou, né? Participar do IGF é muito importante. Nós temos também o LACNIC, nós temos o CGI-BR, com muitas oportunidades de participação, e a própria ICANN também, que tem um programa de bolsas que leva os jovens para as suas reuniões, não para passar mal em Guadalajara, por favor, mas tem muita coisa legal para aprender também, e são sempre abertas. Eu acho que uma coisa muito bacana que eu vejo para curso de Direito é que assistir uma reunião da ICANN, tanto pela internet, remotamente ou presencial, é bastante equivalente ao que ocorre numa cúpula da ONU, numa cúpula do G20, com a diferença de que você pode participar. Você pode ouvir, você pode ver uma política global sendo desenvolvida na hora, em tempo real. E isso é muito bacana, né? Não é uma simulação, aquilo ali é de verdade, e eles vão falar para vocês, se você for, você vai ser muito bem recebido. Então, eu acho que para quem está interessado em relações internacionais, esses fóruns agregam muito valor para a carreira das pessoas, e da nossa parte agradecer que todo mundo que quiser ajudar a melhorar a representatividade do Brasil nesses fóruns tão importantes. Obrigado. Obrigado também, Daniel. Agradeço o convite do professor Délio. A internet é isso, é uma construção, a gente vai fazendo amigos, as coisas vão mudando. Os debates desse ano, no ano que vem, não necessariamente podem ser os mesmos. E é isso. E assim, eu sou do direito, mas você não necessariamente precisa ser do direito para participar disso. E tem inúmeras oportunidades, dá para se engajar, e é o tema do futuro de todas as profissões. É isso. Muito obrigado, senhores.